meu nome é Samia Natasha, está começando mais um na TV e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tecnologia. A gente vai falar sobre a primeira mulher no mundo da informática. A gente vai falar sobre a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora. Por que do nada eu tô falando isso num cenário totalmente estranho e diferente que ninguém nunca viu? Bem, eu tô na minha faculdade e esse é um projeto novo que ainda nem tem nome enquanto eu tô gravando. Mas eu espero muito que vocês gostem e é pra trazer alguma forma super simples de explicar pra vocês um pouco sobre a minha área e trazer curiosidades mesmo, porque eu acho que pode ser interessante, assim como é pra mim ficar vendo vídeos de curiosidades aleatórias sobre outras áreas também. Essa mulher que a gente vai falar hoje foi a primeira mulher do mundo a desenvolver um software capaz de interagir com uma máquina. Ou seja, se não fosse por ela, talvez você não tava aí me assistindo pela tela do seu celular ou computador, ou talvez até estaria, só que a história seria totalmente diferente e aí você estaria vendo outro vídeo e outro tipo de vídeo. Para começar, a gente vai começar falando um pouco da história dela. A Ada foi a primeira programadora do mundo, mas durante todo esse processo, a educação dela foi um ponto crucial para que ela chegasse até esse ponto. O que acontece que é tão interessante na história dela? A Ada, ela é filha do poeta Lord Byron. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não conhecia, mas o Gustavo que tá aqui atrás conhecia. E aí eu fiquei, nossa, né, é um cara conhecido, já que alguém conhece. O que aconteceu quando a Ada nasceu? Mãe da Ada, Isabella Milbank, engravidou enquanto ela estava casada com Lord Byron. E aí, no decorrer dessa gravidez, aparentemente ela decidiu que não queria mais que a Ada fosse criada com Byron. E aí ela falou, vou te deixar pra trás, não te quero mais, a minha filha é minha, vai embora. E realmente foi o que o Byron fez. Um mês depois do nascimento da Ada, ele foi embora e dentro disso houve um conflito total na história. Por ser muito antiga, tem sites que falam que o Byron deixou ela, ou ela deixou o Byron e ninguém sabia quem abandonou, mas no final a história fica desse jeito. Na verdade foi ela que abandonou o Byron e ele foi embora depois de um mês da Ada nascer e ele nem chegou a conhecer ela, na verdade, a sua própria filha. E aí o que acontece? A mãe da Ada pensava que poesia era um negócio de louco, eu acho, como se ciência não fosse, né? Ela falou assim, vou criar minha filha fora desse mundo aí de poesia, porque isso não é coisa pra se crescer não. E aí a Ada foi criada crucialmente dentro da ciência, basicamente criada pela matemática, digamos assim. Só pra vocês terem noção do que a gente tá falando em quesito tempo, a Ada nasceu em 1815 e morreu em 1852. Então imagina nessa época uma mãe decide ser mãe solteira, a gente tá falando de 1800, a gente não tá falando nem de 900. E aí decide abandonar o marido e criar uma filha sozinha do jeito que ela quiser. E aí já entra outra questão que é justamente porque eu quero falar de mulheres na área, de que a mãe dela já foi assim revolucionária e feminista pra época, né? Querendo falar, uau, vou criar minha filha sozinha porque eu sou capaz. E foi totalmente capaz, tanto é um gênio, né? A história da computação começou com o ábaco. O ábaco era uma máquina super simples que era só capaz de realizar cálculos matemáticos com fins de adição e subtração, coisa que qualquer celular hoje em dia pode fazer. A partir daí, vários inventos surgiram, com o intuito de automatizar algumas tarefas, principalmente os cálculos matemáticos. Muito depois disso, um cara chamado Blaise Pascal, ele inventou a primeira calculadora mecânica. Todo mundo já ouviu falar da máquina de Pascal. Ele criou ela em 1642. O nome dessa calculadora super criativa era Pascalinho. Nem todo mundo conhece por esse nome, porém conhece o nome dele. Ela era limitada à quantidade de engrenagem e ela não realiza cálculos mais complexos. Ela só trabalha com números naturais, ou seja, qualquer número inteiro positivo é um número natural. Pai, não tenha vergonha da sua filha. Nos anos seguintes, pesquisadores e matemáticos tentaram desenvolver uma máquina melhor ou que aprimorasse a máquina de Pascal. Mas foi só em 1822 que o próximo grande passo da computação foi dado. Nesse ano foi quando Charles Babbage projetou a sua máquina da diferença, que realmente fez a diferença. Ela era capaz de fazer cálculo para elaborar uma tabela de logaritmos, porém, nenhum dos projetos do Charles chegaram a ser produzidos exatamente nessa época. Em 1833, ele projetou uma máquina analítica e foi com essa máquina que ele chamou a Ada para trabalhar com ele. Charles convidou a Ada para traduzir o seu projeto e ela traduziu do francês para o inglês todo o seu trabalho de documentação da máquina.
Ada não só traduziu, como deu um toque a mais no trabalho dele. Ao todo, ela acrescentou quase 3 vezes a mais no trabalho de Charlie. No projeto final, quando ela terminou de traduzir, falou, olha só, tá faltando um negócio aqui, vou acrescentar Só falta essa parte aqui, vou colocar só 3 vezes coisas a mais, né? Ou seja, se não fosse ela, não seria do jeito que é, isso que eu tô querendo. Eram anotações, novos conceitos que hoje são utilizados na computação moderna e no desenvolvimento de software. Como, por exemplo, essa parte já para quem entende um pouco mais de programação, o efeito em loop que utilizamos na linguagem C para ficar se repetindo no trajeto até chegar ao final do programa. Ada, no final, desenvolveu um código que fazia com que a máquina de Charlie sempre reiniciasse após concluir uma operação. Foi assim que Ada foi a primeira programadora da história. E agora eu vou contar algumas só curiosidades sobre a mãe dela. Não queria que ela fosse poeta, porém ela ficou um tempo reprimida. E aí ela fez uns poemas disso. Apesar de todo o esforço que a mãe dela fez, a poesia estava no sangue da Ada. Foi aí que ela escreveu uns negócios que me tocou no fundo do coração. Ela chegou a escrever um bilhete pra sua mãe, que o bilhete dizia o seguinte, presta atenção no bilhete. É verdade esse bilhete. Se você não pode me dar poesia, poderia me dar ciência poética? Nossa, que mulher. E aí, outra frase dela, vou até só ler mesmo aqui. Sou mais do que nunca a noiva da ciência. A religião pra mim é ciência e a ciência é religião. Ou seja, mesmo que a mãe dela tentasse tirar a poesia não saía dela. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deixem o like de vocês, porque teve 2 dias de estudo, foi a primeira vez que eu estudei pra fazer um negócio, porque geralmente eu só sento e falo que vem na telha, e agora eu quero começar esse projeto, tem 2 meninos aqui da minha turma que a gente vai montar um projeto de estudo, e desse projeto vão sair vídeos e talvez até um futuro canal só de curiosidades pra vocês, da área de TI ou de ciência no geral. Eu quis trazer hoje o tema da Ada por eu ser mulher e para ser voltado uma mistura entre o assunto do meu canal e esse assunto da minha área, só para dar uma introdução para vocês, para não sair muito do tema. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Compartilha, ativa o sininho. Valeu, falou!